Hoje vamos conversar sobre como ficar rico de verdade. A maneira que eu vou revelar para você é a maneira mais fácil que eu já vi para qualquer homem fazer grana, dinheiro no bolso, bufunfa. Mas antes de eu começar a te falar tudo que você precisa fazer, antes, curte aqui esse vídeo e já nos segue no canal para mais conteúdos como esse, que eu tenho certeza que vai ser um diferencial aí na tua vida. E para você que não me conhece e chegou aqui agora no nosso canal, prazer, meu nome é Léo Loureiro e eu já empreendi em grandes negócios, dentre eles uma mina de ouro no meio da Amazônia e fazendo negócio com o pessoal dos Emirados Árabes. Eu posso dizer com muita clareza, depois de aconselhar ao longo de 10 anos mais de 12 mil empresários nessa jornada no Brasil, que o que eu vou te falar aqui é a pura verdade que pode transformar a sua vida. Então, o que eu vou te falar agora, eu tenho propriedade por vivência e por experiência depois de ter acompanhado tanta gente que empreende nesse Brasilzão afora. Para ser bem sincero, já tem um tempo que eu estou muito, mas muito incomodado com um monte de guru de palco que nunca fez nada, falando um monte de bobagem na internet, aí sobre negócio, sobre carreira, sobre vida. Mas parece que nos últimos meses, eu não sei se você percebeu, só vem piorando as bobagens que eles falam. Que é a ideia que existe uma fase da vida que você precisa sacrificar tudo, jogar tudo pro alto para o teu negócio acontecer. E calma aí, não é bem assim. Então as frases que eu mais ouço são dessa guruzada, tá? Agora é hora de trabalhar, depois você aproveita, depois você vê sua família, depois você descansa. Mas o problema, amigo, é que esse depois nunca chega na vida de um dono de negócio. Sabe por quê? Porque a tua empresa sempre vai precisar de mais. Mais clientes, mais tempo, mais faturamento, mais dedicação tua, mais responsabilidade. E quando você para perceber, isso aí já virou um buraco negro. E essa empresa que nasceu para ser um bem para você e para sua família, acaba tomando todo o teu tempo, toda a tua energia, drenando suas emoções, tirando a sua atenção do que importa, muitas vezes detonando o seu casamento e até tirando o que é mais importante aí dentre tantas coisas que são os seus filhos. E mesmo assim, essa empresa continua pedindo mais e mais e mais até a tua alma. Na verdade, todo dono de negócio acaba achando que ele controla a empresa, mas ao longo dessa jornada, o que acontece é que a empresa começa a controlar esse dono de negócio. E só uma coisa aqui, eu não estou aqui para julgar, dizer que você está errado, que você está certo, não estou aqui para cagar regra para você. Até porque o dono de negócio que está ali naquela empresa, ele tem uma boa intenção. Ele quer fazer o melhor por ele, pela família, pelo futuro. E isso é legítimo. Ele quer cuidar da família, ele quer prover, quer dar uma vida melhor, ele quer realizar os sonhos dos filhos, ele quer oferecer segurança, ele quer garantir patrimônio. E nada disso é errado, isso é muito bom. Só que aqui surge um grande problema para esse empresário que ainda não percebeu esse cenário todo que está montado. O problema é quando ele acha que a única função dele na família é ser o provedor. Ou seja, pagar as contas, os boletos, é o pagador de boleto da casa. E não que ele não tenha que assumir as responsabilidades dele, que ele tem sim, tem que pagar boleto, tem que assumir. Mas o fato é, ele deixa de ser marido, ele deixa de ser pai, deixa de viver tempo de existência e presença com os filhos e a esposa e passa a ser apenas um caixa bancário que dá o dinheiro e que pode ser sacado a qualquer momento. Só que aqui acontece um grande detalhe. A família não precisa só de dinheiro. O seu filho muito menos vai lembrar do faturamento aí da tua empresa. Seu filho vai lembrar da sua presença, da sua conversa, do seu abraço, do teu cheiro, dos momentos juntos em família. Quando eu olho para trás e vejo a minha vida e lembro dos momentos que eu tive meu pai era um workaholic, trabalhava muito. Os momentos que eu mais lembrava do meu pai enquanto criança eram os momentos que o meu pai ia junto comigo para um lugar de fé e ele me dava uns folhetos para que eu distribuísse, para que as pessoas conhecessem um pouco daquela fé que nós professávamos. E era o tempo que eu tinha com meu pai ali. Era o tempo que a minha mãe chegava tarde do trabalho e eu sinto até hoje o cheiro com o qual ela chegava do trabalho. Ela estava cansada, mas era o cheirinho bem gostoso da minha mãe. Mas virando a página, o que eu estou mais vendo hoje em dia é empresário bem-sucedido, ganhando dinheiro, faturando, mas estressado, tomando remédio, em depressão, ansioso, por conta da cultura workaholic. Aliás, lucro acima de tudo é o que mais pregam por aqui pela internet. E não que a empresa não tenha que lucrar, e não que em determinado momento o cara vai ter que dar mais tração no negócio, a empresa vai tirar muito tempo dele. Isso vai acontecer.
mas é porque o cara não entendeu um conceito que eu chamo de desequilíbrio programado. Saber o que ajustar em casa para poder dar toda a atração que a empresa precisa. E ele simplesmente vai na cultura workaholic, apertando aquele botão do dane-se e vai embora, sem contabilizar tanta perda que ele está tendo nessa jornada. E o maior problema de tudo isso, que isso é como um câncer. Quando você percebe, o tempo já passou. E a situação está muito ruim. E esse momento, amigo, queira você ou não, ele é muito duro. É quando o seu filho não te procura mais para conversar, para te dar um abraço, para viver um tempo de existência. É quando a sua esposa está totalmente desconectada de você e vocês dois não são só um casal, são dois amigos vivendo em casa, ou quem sabe até arqui-inimigos, porque a empresa infelizmente afastou vocês ao invés de ser a ferramenta para a união do lar. Sua conexão com Deus não existe mais. Eu sempre falo que quanto mais distante você está de Deus, mais distante você está da sua própria vida. Ou seja, a sua vida virou meta, agenda, cobrança, reunião e problema. É como se você tivesse se tornado a sua empresa e perdido a sua identidade. É por isso que quando você pergunta a alguns empresários, tá? Fulano de tal da empresa, tal. E aí eu pergunto sempre assim, se eu tirasse aquilo que você faz quando eu te apresentasse, quem seria você? E muitos não sabem o que falar, porque a sua identidade virou um negócio. É o fulano da empresa tal, é o ciclano que faz aquilo no negócio. Bom, eu vou te contar o que eu aprendi ao longo desses 10 anos acompanhando tantos empresários Brasil afora. O dinheiro é bom, ele é uma ferramenta, ele resolve muitos problemas, mas ele não resolve todos os problemas da sua vida. Aliás, ele não resolve os problemas daquilo que mais importa. O dinheiro não compra a presença, o dinheiro não compra o respeito dos filhos, o dinheiro não compra um casamento feliz, não compra a sua paz, não compra o significado de existir. E é por isso que você encontra muitas pessoas bem-sucedidas por aí afora, mas vazias, deprimidas e muitas vezes viciadas, porque o dinheiro, o resultado não supriu o vazio enorme que aquele cara tinha dentro dele. Porque elas conquistaram tudo aquilo que o mercado aí fora prometeu e descobriram que aquilo não era o suficiente. Ou seja, subiram um monte de mãos dadas com o seu filho, com a sua esposa. Eu chamo isso de subida do Everest. Todos preparados, dando o melhor na subida, mas quando as coisas apertam, ele solta a mão dos filhos, solta a mão da esposa e sem perceber, ele chega lá em cima e quando ele olha para trás, ele viu que ele deixou os mortos do Everest. Aliás, sai daqui desse vídeo depois e procura os mortos do Everest. Eles se tornam pontos de referência. E acompanhando tantos empresários, eu percebi que todos eles, muito bem sucedidos, mas com esse vazio enorme, trocariam tudo para ter a verdadeira felicidade, que é esticar a mão e tocar o essencial. Ah, Leonardo, entendi. Então eu devo abandonar a minha empresa? Claro, mas lógico que não. O problema nunca foi construir um negócio. Aliás, eu ajudo pessoas a construírem negócios. O problema é se perder nesse processo enquanto constrói uma empresa. Você não pode escolher entre a sua empresa e a sua família. Você não pode escolher entre ter dinheiro e ter tempo com os filhos, mas precisa colocar as coisas na ordem certa. Porque quando a ordem está errada, daqui a pouco tudo começa a cobrar um preço muito alto. Então eu volto lá no início desse vídeo e falo a seguinte frase: a forma mais fácil de ficar rico é abandonar a sua família. Não vai ter responsabilidade. Mas vem cá, esse é o preço que você está disposto a pagar? Abandonar seus filhos, abandonar sua mulher, acabar com a sua saúde, perder, cara, a sua conexão com Deus? Se você fizer isso da maneira totalmente disfuncional, como eu vim falando até aqui, provavelmente você vai ganhar até dinheiro. Mas que merda que você se tornou? Um homem fraco com um negócio bem sucedido. Agora, para tudo. E se você quer construir legado de verdade, coloca a sua cabeça no lugar, fortalece a sua família. E então, construa a tua empresa. E quando você estiver lá no final da sua vida, você vai ter escolhido mais tempo ao lado da sua família do que horas dentro do escritório. Bom, comenta aqui o que você achou de tudo isso que eu te falei agora. E lembre, guarda essa ordem que eu vou te falar. Primeiro Deus, segundo seu cônjuge, terceiro filhos, quarto trabalho. A ordem dos fatores altera o produto. Resumindo, empresário forte
família forte e empresa forte. Essa é a ordem.